Aniceto nos fala que pré-requisito para trabalhador daquela alçada tem que ter essa habilidade, esse atributo psíquico, de se embrenhar na atividade com compromisso, com envolvimento realmente de amor, de paixão e garra. E André Luiz, é óbvio, ele levou um aluno que ele já conhecia o currículo do aluno, ele sabe quais são as competências que aquele aluno traz em si. André Luiz nem tanto, né? Tanto que quando o Aniceto fala a respeito dessas características, ele até se surpreende, fala, puxa vida, é verdade, eu tenho isso aí, eu vou fazer então. Ele fala assim, ó, basta, aí com isso decidido, ele fala assim, basta o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. A gente, assim, quando vai montar um curso de passe na Casa Espírita, eu vou colocar essa questão aí na ficha de sondagem do candidato. Eu quero saber o que você faz de bom na vida. Ah, não sei. Então vai caçar sapo no bodog. Não venha me encher o saco. Você não sabe fazer nada, cara. Vai fazer alguma coisa. Vem aqui fazer o quê? Ah, eu quero dar passe. Ah, é bonito dar passe. Vai dar passe, mas vai ser numa câmera sem luz. Ninguém vai ficar te vendo dando passe, não. Ninguém vai saber que é você. Pode ser assim ou não. Ah, eu quero com luz acesa. Então você vai ter que ser bom no que faz. Então o que você faz? Né? Alguma coisa. Mas não é isso que esse camarada está dizendo para nós? Que o cara precisa ter esse movimento íntimo dele. Ele não pode chegar de paraquedas, gente. Não pode, porque ainda ele fala, olha, tem que ter responsabilidade, então não pode ser uma pessoa que não tenha o hábito da rotina, do trabalho, da constância, né? E tem que ter um compromisso, que ele fala assim, cooperação. Tem que ser uma pessoa que gosta de cooperar. Aquele adolescente, por exemplo, que não arruma nem a cama, não está nem aí com as tarefas da escola, com as tarefas do lar, não se envolve em nada, esse camarada não vai dar um bom passista. Aquele jovem perturbado, que não tem uma profissão definida, que não estudou nada, tal, teoricamente ele não vai dar um bom passista. Né? Aquele adulto perturbado, que não passista, porque ele não tem... Salute pausou. Tô brincando. Desculpe e tal. Eu queria comentário de vocês. É intercessão do plano espiritual. Isso. Francisco. Eu queria comentários, senhoras e senhores, para tornar o nosso negócio, para iniciar a conversa aqui. Eu posso falar primeiro, Douglas? Pode, claro. Eu acho que você está sendo um pouquinho radical. A gente, logo na primeira parte, assim, o André Luiz, ele se lembra da lição o tempo todo que a Narcisa falava para ele. Ele recordava o tempo todo, né? Que é nunca te negues, quando possível, auxilie os que sofrem. E aí, principalmente, que é a renovação da esperança. Então, o próprio André, ele saiu aqui, desencarnou, ele era um espírito que era esse daí que não arrumava a cama, que, né, tinha tudo, tudo em mãos. Então, ele também estava nesse processo de aprendizado. Então, eu acredito que algumas pessoas, a grande maioria, chegam na doutrina para ser trabalhador como André Luiz. Sim, senhor. Se arrastando, e nesse processo de atender o sofrimento, vendo que a maioria dos irmãos sofrem até mais do que a gente que está ali no dia a dia, esse processo de trabalho faz com que nós nos renovemos todos os dias. Esse é o intuito. Bom, é meu ponto de vista. O Douglas vai falar agora. Francisco, primeiro liga o seu microfone que ninguém está te ouvindo. Uma cobra pulando assim. O seguinte, o que seria de nós? Nós que eu estou falando é nós, nosso grupo. Se para entrar na casa espírita fosse feito esse questionamento. Certamente não estaríamos aqui hoje, né? Veja, Francisco, você está certo quando diz que a perspectiva de quem não tem esse senso mínimo de responsabilidade, não tem ainda inserida a boa vontade,
certamente vai ter mais dificuldade para realizar o que quer que seja, né? Imagine um médico que começou a faculdade sem vontade de ler, sem vontade de enfrentar as dificuldades. Mas acontece que isso é próprio das pessoas imaturas. E nós estamos aqui na condição de espíritos imaturos. Somos ainda aprendizes, e eu acho que as lições que os mensageiros nos trazem reforçam essa tese, né? Então, eu não digo que você esteja errada, você está certa, a sua abordagem é objetiva. Quer dizer, o que esperar de alguém que quer ir fazer, quer dar passe e certamente não aprendeu ainda a arrumar a sua própria cama. Mas o que aconteceu com o André Luiz? Entrou no hospital como médico e foi fazer o quê? Lavar a latrina. Então você pega o passista, o pretenso passista, e coloca ele para assistir os trabalhos na Câmara, e ele vai começar a aprender, né? Entendeu? Então, não sei, tudo bem, mas tudo bem. Presta atenção, ó, eu não estou discordando de nenhuma dessas duas observações, mas a forma com a qual está sendo colocado, sim. Ó, o André Luiz, ele é um camarada que foi treinado no mundo para ser médico, do mundo, sem nenhuma visão espiritual. Isso ele afirma desde o começo lá, né? Vamos lá. Porém, para a atividade no planeta, ele atendeu a esses dois conceitos de competência e especialização. Então, o plano espiritual aproveitou esse espírito que trouxe esse comportamento psíquico e colocou ele lá em nosso lar. E a partir daí, eu diria assim, ó, ele era um bom barro, assim como nós todos somos um bom barro. Na minha aula de preparatório, eu perguntei assim, novos alunos, os novos na tela assim, ó, levanta a mãozinha, não precisa falar não, só levanta a mãozinha quem quer desencarnar e ir para o nosso lar. Todo mundo assim, duas mãos. Eu falei, pois é, gente, nós estamos falando sobre alimentação. Então, a partir de amanhã, à noite, para começar a treinar, vocês vão esquentar um pouquinho de água na panela e colocar num prato fundo e comer com colher. Esse vai ser o jantar de vocês nos próximos meses. Para vocês começarem a se preparar para a sopinha fluídica. Ou vocês ficam enchendo o latão de noite e vão dormir de estômago cheio e pensam que lá vai ser esse pó. Não vai. E outras cositas... Não me lembro de Jesus ter falado para tomar sopa de água. Oh, é só uma pequena assim, ó. Tá. Veja só, nós estamos estudando os mensageiros com alguns objetivos, e o principal realmente é ver a nuance da mediunidade. Ok. Com certeza. Mas aproveitar em si o que nós podemos ganhar para o nosso crescimento, né? Por exemplo, com a pandemia, eu criei uma coisa que eu não tinha na minha vida antes dela, que chama-se rotina. Eu acordo de manhã, eu preparo o meu café da manhã, eu levo meus cachorros para passear, depois eu vou trabalhar, ou eu vou fazer um curso na internet. Eu criei a tal da rotina. Ou seja, eu estou criando uma educação no meu proceder que antes eu não tinha. Então, é isso que eu acho que a Aniceto está chamando a atenção do seu educando, falar, ó, meu amigo, você lá na Terra, você desenvolveu dois atributos que eu acho importante para quem está na minha escola. Lembra quando eu fui pedir matrícula para o Aniceto lá no capítulo 2? Desse livro, 2 ou 3, sei lá. Então, o Aniceto era um professor que ele, antes de admitir o cara na sua escola de assistente, eu vou chamar assistente social, mas é um assistente divino, vamos dizer assim, né? Ele deve ter pego o currículo desse camarada do André Luiz e feito um pente fino, para ver esse cara aqui, o que ele fez lá na Terra? Para ver se o cara tinha as riquezas mínimas, a bagagem mínima para iniciá-lo nesse processo que ele vai passar por aqui. Então, eu não estou dizendo que nós aqui da Casa Espírita não poderíamos entrar. Quem disse que não? Né? O nosso assistente lá, tem a Jovelina, o Amadeu está comigo há muito tempo antes de eu entrar lá, acompanhando a mim, a Débora e a todos os outros que trabalham de forma direta no Sena.
Nós entramos na cena porque nós atingimos um mínimo. Agora, a exemplo dessa senhora que vai passar pelo passe, que vai curar os olhos dela aqui, ela recebe uma observação de André Luiz, que André Luiz até fala assim, ó, ela escutou, mas ela não gostou do que escutou. A gente vai comentar isso lá na frente. Então, estamos prontos para algumas verdades? Sim ou não? O André Luiz trouxe um comportamento bom para quem precisa aprender da paz. É isso que eu estou querendo dizer. Nós temos que ter esses pré-requisitos para sermos bons passistas. Né? Estar habituado ao estudo, à regularidade da tarefa, à boa vontade, que são pré-requisitos mínimos para, a partir daí, desenvolver todo o trânsito dos fluidos do sistema espiritual para o assistido que está ali sentadinho. E não esquecendo de uma observação, né, Francisco? Competência e especialização, que ele menciona que a gente tem, claro, boa vontade e tudo, mas há necessidade também da gente entender como acontece, porque acontece, aprender com aqueles que estão na doutrina há mais tempo, sabem lidar com energias, né? Mas, Juliano, isso aí é a parte B. Na parte A, eu tenho que ter esse comportamento. É que nem você querer dar aula de a equação do segundo grau e o cara não sabe nem o que é uma raiz quadrada ainda. Ele tem que ter os pré-requisitos para ele entrar nesse curso de segundo grau. Vou ensinar retângulo e o aluno não sabe nem o que é linha paralela. Como é que eu vou ensinar o que é um retângulo? O que é perímetro? São pré-requisitos. Pré-requisito. O cara entrou na minha turma, ele tem que ter feito algo pelo crescimento dele na Terra. É que nem Cristo fala assim, o que você tem aí para que eu multiplique? Né? Aquela palestra que eu faço, multiplicação de peixe. Eu tenho que ter... Eu quero ser um trabalhador do Aniceto. Perfeito, só que você não vai se você aqui na Terra não desenvolveu um hábito com regularidade. Gente, aprender a fazer pastel de carne, pintar uma parede, qualquer coisa, é o jeito de enfrentar a situação, é o exercício da situação que eu acho que a Aniceto está nos dizendo que é bom. Ser um bom mecânico de automóveis, lavar carro para as pessoas, varrer rua, mas eu me empenhar, eu observar, eu desenvolver o meu melhor para aquela atividade. Então, esse comportamento mental é o que o Aniceto está dizendo como que é bom para estar ali e aplicar o passe. Porque André Luiz se surpreende, porque nem ele tinha se percebido com essas, mas ele fez uma reflexão rápida e falou, então vamos à tarefa. Ele coloca aí na continuidade, né? Pois é, Francisco, mas olha bem, o que diz a frase de Aniceto? Toda competência e especialidade, ou especialização, no mundo e nos setores de serviço, constituem de desenvolvimento da boa vontade. Então, antes de você ser especialista, antes de você ser competente, você tem que ter boa vontade. É isso que ele está dizendo. O que ele queria dizer a André Luiz o seguinte: você está se achando incompetente para dar essa assistência que nós estamos sugerindo, mas você, além de ser competente e especializado, você tem boa vontade. E se você tem boa vontade, não tem o que se preocupar. Então, veja bem, é diferente de você achar o seguinte: se você não tem boa vontade, você não tem habilidade para fazer isso. Isso também não é o inverso não é válido. Não. O Emmanuel nos explica lá no livro para que eu esqueci, a boa vontade é o catalisador. Competência e especialização é o fruto desse catalisador. É consequência. Então, o Aniceto fala assim, o fato de você ser especialista e competência, e ter a competência, demonstra que você tem a boa vontade. Você entendeu? É só isso. Então, sim, tudo bem. É bionívoco. Sem dúvida. Tem aquelas flechas assim, para lá e para cá. Tá certo. Continuemos. Narcisa, Francisco, diga. Pode falar um pouquinho? Eu vejo da seguinte forma, que inicialmente o que o Aniceto estava querendo? É a vontade sincera,
aquela determinação em prol do bem, isso aí é a válvula inicial, tudo bem. Agora, a questão de lidar com as complicações e com o entendimento se deu certo ou não o resultado, aí sim já vai mais da especialização. Igual ele encontrou pessoas que não tiveram resultado, mas ele ficou às cegas, não teve resultado, mas eu também não faço a menor ideia por quê. Eu acho que a especialização, ao aperfeiçoamento da técnica, é onde ele vai conseguir entrar nessas propriedades. É como se a pessoa aprendesse a dirigir, ou seja, boa vontade, foi lá, aprendeu a dirigir, conseguiu. Se o carro der defeito, aí o motorista às vezes não sabe lidar, porque ele não entrou nessa profundidade, ou seja, ele sabe só, como diz você, a letra A da coisa, só o início, só o pontapé inicial. Até porque, tanto o lado da sombra quanto o lado do bem, se ele agir com determinação e muita força de vontade, tanto para o bem quanto para o mal, ele vai ser eficaz. Às vezes ele não vai saber muito bem o que ele está fazendo, mas ele vai conseguir o objetivo dele. Agora, esse saber o que está fazendo, saber lidar com as complicações e saber a profundidade da situação, que é onde vai vir esse aprimoramento da técnica. Eu vejo mais dessa forma. Mas com muito amor no coração se faz muito, mas não se sabe exatamente o que está fazendo, né? Mas, Ivens, nada disso que você falou dá para discordar, tá tudo certo, né? O que nós estamos ainda discutindo, olha só, eu pego 2 alunos, vou para umas casas espírita, no plano espiritual, converso com o dirigente do plano espiritual, olho para esses 2 alunos e falo assim, ó, vocês 2, vem cá, pega aqueles 6 lá e vão dar passe nele. Os caras falam, mas escuta, nós temos competência para isso? André, você tem... ele não está falando que você fez curso de medicina com o André, ele não está falando isso. André, você, quando prestou serviço quanto encarnado, você se tornou especialista e competente em tal coisa. Isso demonstra que você tem boa vontade. Então, vai lá. Por quê? Ele fala que boa vontade é o pontapé inicial. Depois ele continua lá, nas explicações, ele fala assim, ó, basta o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Tá? Começou. E ele fala o seguinte, recordava a Narcisa, a dedicada irmã, e ele fala da Narcisa, que a Narcisa foi uma grande mestra de início dele ali perto das câmaras de retificação, onde ele começou o caminhar dele, né? Na área da assistência. Começou sendo assistido para depois ele começar a trabalhar. Ele fala assim, eu até marquei aqui, peraí. Por que não? Depois, eu recordei Narcisa. Desse parágrafo que ele fala sobre a Narcisa, nunca te negues, quando possível, a auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos. Não ouvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. Então, a Narcisa deu uma primeira indicação para o André. André, você vai atender alguém? Primeira coisa, perceba, renove as esperanças da pessoa. Porque, normalmente, nós vamos atender a assistidos com dores, né? Dores diversas. Então, o primeiro toque que ele se recorda da Narcisa, como professora, é a indicação dela de se renovar a esperança. E aí ela separa o grupo de possíveis assistidos que o André Luiz vai se deparar pela frente em 2 grupos. Ela fala assim, ó, se você for atender falidos e derrotados, renove as esperanças. Agora, se você for atender espíritos desviados e criminosos, não entre na mesma faixa com palavras de maldição. Anima, eleva, recordando, por exemplo, a filiação divina. Isso é conclusão minha, tá? Que ela fala assim, educa, desperta
a esperança em cada um deles, quer dizer, mas ela fala assim, aborde esses caras que são os criminosos e os desviados, aqueles que têm ódio no coração, mágoa, papapá, com muita cautela, com muito carinho, levando a eles ânimo, dando algumas dicas de alguns fundamentos da vida espiritual, que alguns deles podem serem ignorantes do assunto, né, apesar de estarem desencarnados. Isso a gente faz muito na sessão de desobsessão, né, onde a gente procura recordar vida passada, possibilidades de um futuro melhor, o rompimento de laços de raiva, de amargura, esse tipo de coisa. Então a Narcisa deu essas primeiras instruções para o seu futuro trabalhador, né? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos continuar então. Bom, aí ele fala que o Aniceto indicou 6 espíritos para que ele começasse a trabalhar, não é isso? E ele aplica seus recursos, André, com a nossa colaboração, os amigos em tarefa nesta casa poderão atender a responsabilidades diferentes e também imperiosas. Os mais apagados trabalhadores do bem rejubilem-se pela exemplificação nas lutas comuns e edifiquem-se no Senhor Jesus, porque nenhuma das suas manifestações fica perdida no espaço e no tempo. Naquele instante em que fora chamado a prestar auxílios reais, eu não recorria aos meus cabedais científicos, não me reportava tão somente à técnica de medicina oficial, a que me filiaram no mundo, mas recordava aquela Narcisa humilde e simples, nas câmaras de retificação, enfermeira devotada e carinhosa, que conseguia muito mais com amor do que com medicação. Então, André Luiz está dizendo o seguinte, que ele não se meteu a besta como médico, né? Ele vai levar em consideração, sim, algum dos seus conhecimentos sobre fisiologia humana, que ele não descartou, mas ele fala que o principal, o que vai motivar ele é a indicação da Narcisa. Trabalho humilde e singelo e simples junto aos assistidos, né? Não vá com ar de doutor, que isso não vai dar resultado. Ele, então, lembrando-se dessa orientação, ele se aproxima da primeira senhora e começa a lhe aplicar o passe, né? E é interessante que ele faz uma observação aqui, que durante o passe, ele fala assim, que depois ele começou a refletir sobre o passe dele, que ele teve um sucesso, né, na aplicação do passe. Ele fala assim, mais tarde lembrei que naquele instante esquecera da curiosidade doentia. Não pensei na impressão deixada pelo tracoma, naquele organismo espiritual. Nem me preocupei com a expressão propriamente científica do fenômeno, vendo apenas à minha frente uma irmã sofredora e necessitada. E à medida que me dispunha a observar a prática do amor fraternal, uma claridade diferente começou a iluminar e a aquecer-me a fronte. Ou seja, a hora que ele se despiu do eu, entrou em conexão com a corrente fraterna, né? Ele se tornou parte de um elo de uma corrente, o fluido espiritual por ele passou e chegou à nossa assistida. A conexão é fundamental, que ele dá, assim, na minha opinião, aí uma lição para os nossos futuros alunos de passe, né? Essa questão de se despir do personalismo, realmente se entregar com o coração à aplicação do passe. Podemos falar alguma coisa a mais, meninos e meninas? Francisco? Estou ouvindo. E não só a questão dos passes, né? Mas também nas nossas câmaras de auxílio espiritual.
né? A gente não fazer até esse impulso questionador do porquê que o espírito está desse jeito, por que que o espírito tem isso, por que que tem aquilo, mas sim entregar o coração para ajudar. O que levou ele a isso realmente não importa para a gente, né? Nós estamos ali como voluntários do Cristo, como trabalhadores do Cristo para auxiliar. Se for necessário que a gente desvende um mapa do que aconteceu, se a espiritualidade pede isso, é ok, mas em primeiro momento nós somos um instrumento de auxílio, né? Você levantou uma coisa interessante aí, porque essa questão de se buscar o porquê das coisas, normalmente é na desobsessão mesmo, né? Naquela assistência ao sofredor, aquele cara doente, aquele espírito desencarnado com dores, com lesões perispirituais, eu acho que essa coisa de se buscar o porquê, realmente a gente não precisa se preocupar com esse assunto. Na desobsessão, onde eu vou ter que harmonizar dois espíritos, né, que estão em conflito, talvez o conhecimento do histórico da situação nos ajude pra caramba, né? Eu acho que dá para separar essas duas maneiras da gente enxergar. Tudo bem, meninos e meninas? Tudo bem. E eu achei legal que uma claridade diferente começou a iluminar e aquecer-me a fronte. Eu lembro das aulas com o Jacó, que ele fala, o médium aplicador de passe, ele tem que se perceber, ele tem que perceber nele onde é o centro de, qual é o termo que ele usou? Ativação das energias que ele vai transferir. Como é que ele deu o nome? Usinagem. Esse, eu sabia que vinha dessas duas aí. A usinagem, né? Tem gente que usina no gástrico, no cardíaco, no frontal, no laríngeo. Cada médium, cada sensitivo tem um jeitão de fazer essa usinagem. No André Luiz, me parece que é o frontal dele, né? Tá? Lembrando a influência divina de Jesus, iniciei o passe de alívio sobre os olhos da pobre mulher, reparando uma enorme placa de sombra que pesava na fronte. Pronunciando palavras de ânimo, às quais ligava a melhor essência de minhas intenções, concentrei minhas possibilidades magnéticas de auxílio nessa zona perturbada. Dentre alguns instantes, a desencarnada desferiu um grito espantoso, um grito de espanto. Eu acho interessante essa colocação que a gente sempre fala para o aluno, você tem que ter a intenção de ajudar, né? Então, o que eu falo? O que eu vou pensar? Pensa que você quer que aquilo lá resolva. Pensa que eu quero que aquilo lá se resolva, que fique melhor, que tenha saúde, né? Que a saúde dele seja igual à minha. Então, são pensamentos que eu acredito que devem alterar nossas ondas mentais aqui de um jeito que não nos é explicado aqui ainda, acho que só no Evolução em Dois Mundos, né? Que vocês vão também não lá? Mecanismos da mediunidade. Que vai ter explicação mais lá na frente. Porque esses processos devem nos fazer realmente nos integrar a essas correntes espirituais de uma forma que a gente ainda não manja muito, ou quase nada. Eu, particularmente, nada. Né? Então... Francisco, o interessante que você pontuou logo no início, né? Esse capítulo é realmente uma aula inteira para aqueles que querem começar na seara do passe, né? Do passe espírita. Porque isso que ele está falando aqui é uma coisa que eu lembro no meu primeiro curso de passe que eu fiz na Sena, a Crista, na época, que foi quem deu essa parte, comentou isso. Essa intenção, fazer com a intenção de ajudar. Então, não vou falar desde quanto tempo, né, senão a gente acaba revelando a idade, mas há um tempo, né, que a gente começa já no passe, a gente já está no passe, esse é o pensamento que tem que imperar na nossa mente. Em ajudar aquele assistido, em ser um instrumento, né? Vou deixar a lição só para complementar o Juliano, já passo para você.
quando você está estudando as leis morais, os espíritos batem 2 itens: intenção por trás e o coração, o sentimento e o coração. São 2 trechos, são 2 itens que eu acho que é tanto que o evangelho é para ser colocado no coração do homem, né? Segundo Jesus, a sua orientação. Então, a intenção de atos e pensamentos, ela realmente faz alguma coisa nessa cachola mental nossa, física e espiritual, que nos conecta a Tanto que eles falam, quando você está dando um passe para ser artista, você está no movimento vazio. Agora, quando você envolve coração e pensamento, que Emmanuel fala que o pensamento é uma junção de emoção, sentimento e matéria mental, né? Esse foco, esse jato, aí a coisa vai para cima. Fala, Alessandra. Não, só para complementar, isso na verdade é uma física, né? Essa onda magnética, isso aí é tudo mental, né? Essa conexão não é novidade para a gente já estudou bastante isso já, né? Que tudo que você projeta na mente, você emite através de ondas eletromagnéticas, né? E isso você constrói no corpo perispiritual com uma quantidade até menor do que você constrói no corpo físico, menor do que constrói no corpo perispiritual, né? A nossa capacidade de atingir o corpo físico é muito pequena, né? Nossa capacidade é mais fácil de atingir o corpo perispiritual, por ser uma matéria menos densa. Isso tudo está na mente, né? Quando a gente faz um trabalho que vai fazer esse tipo de assistência, isso é físico, né? É um trabalho físico. Não tem nada de fantasioso, né? Você projeta com a sua intenção, né? A gente trabalha muito isso também, às vezes, em apometria, intenção, intensidade de movimento, tudo, né? Juntando essas coisas todas, você consegue projetar o que você quer passar através do passe, tanto passe espiritual como passe magnético, e atingir o assistido dessa forma, através de ondas eletromagnéticas. E o passe espiritual através mais da espiritualidade do que nós, né? O Aniceto, nesse capítulo, na minha opinião, ele vai nos trazer uma visão do passe por dentro do assistido. O que o assistido tem que ter dentro dele? Porque ele não fala em movimentos, né? Ele só está falando qual é o mundo íntimo que deve estar dentro. Ele fala íntimo é dentro, claro, né? Sorry. Como é que está a cabeça do passista, né? Do coração do passista. Então, esse capítulo, ele vai falar com o André Luiz para dar sustentação para ele e dizer que ele tem esse mundo íntimo bacana para a tarefa que se inicia. Na minha forma de ver também, de uma forma resumida, esse trem todo aqui. E aí, a partir dessa conclusão e iniciar dos trabalhos, o André Luiz começa e ele, por sorte, já pega de cara uma pessoa que estava pronta para receber o tratamento. Que é essa senhora que ele consegue dar uma coisa bacana, que é a visão para ela, né? Então, isso deixou ele eufórico. O Aniceto, de uma forma bem gentleman mesmo, esse cara deve ser um professor daqueles caras que você... Todo dia do professor você se lembra eternamente dele, porque ele fala: André, vem cá, meu filho, para de pular que nem criança doida no canto da sala, vem aqui, vamos conversar nós dois. Titio vai explicar uma coisa para você. Tá tudo certo, você fez um trabalho bacana, mas para de soltar rojão, vai com calma, né? Isso faz parte do seu trabalho daqui para frente. Ele dá uma aula de contenção, de educação, de canalização dessa felicidade que ele recebe, né, após o sucesso. Gente, porque é uma coisa bacana mesmo, hein? Quando você bota, já pensou, se chegar na casa, chegou um cara lá de bengalinha, tal, você põe a mão nos olhos do cabra, o cabra, estou vendo? Ah! Deve ser algo fantástico, mas ainda, como diz não, foi a Rita, né? Não foi a Alessandra. Curar o corpo ainda é meio complicado, mas... Francisco, não esqueça que em ocasiões como esta, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Aniceto te dando uma lição. Exatamente. Ele fala: olha, o Aniceto é algo
Meu senhor, viu? Ele deve ser um cara assim muito bacana, muito equilibrado. Aí depois o que acontece, tal, contemplação, aí o Aniceto dando os toques, né? Aí nós vamos lá. Eu acho que é bacana isso que ele fala para essa assistida, né? Ele fala, minha amiga, agradeça a Jesus e não a mim, que sou apenas um obscuro servidor. Quanto ao mais, não se impressione em demasia com a visão dos aspectos exteriores. Volte o poder visual para dentro de si mesma, para que possa consagrar ao Senhor da vida os sublimes dons da visão. Né? Exatamente aqui, André Luiz dá um toquezinho bem sutil no início de uma obra, né, que é o segundo livro, Os Mensageiros, sobre a questão do mundo interior. Né? Ele faz uma analogia com aquelas observações que Jesus fala, vai e não peques novamente para que algo pior não te aconteça. Quer dizer, procure perceber dentro de si o que a levou a essa situação do seu... tracoma, que chama essa doença, que essa mulher teve, né, se eu não me engano. Então, e a mulher ouviu as palavras e ele percebeu que ela talvez tenha recebido como algo importuno e não caiu bem. Né? Ela não gostou muito de ter escutado isso, não, mas tudo bem, isso é problema dela. Segundo a percepção de André Luiz sobre a assistida. Depois que ele atendeu, ele foi para o segundo assistido, que era um camarada que tinha falecido em Gamboa. Gamboa, eu fui dar uma olhadinha lá, parece que é um distrito do Rio de Janeiro, um bairro, sei lá o que é, né? É algo assim. É isso, Kátia? Kátia é nossa carioca, nata, perfeita lá, tudo bem? E ele foi vitimado por câncer, né? E ele fala que o aspecto estava bem complicado, aplicou passes de reconforto de novo, ele faz uma observação bacana, ministrando, olha a dica de novo, ó, pensamentos e palavras de bom ânimo. Né? Por dentro, aquele coração, como é que é a palavra assim? Quando eu tenho compaixão, não é compaixão, não é outro. Quando eu me sensibilizo pela causa alheia, tem uma definição. Qual é a palavra, Douglas? Porra, Douglas, não me deixa aqui agoniando. Empatia, né? Empatia, graças a Deus. Seu microfone, ó. Douglas, seu microfone. Está aberto, mas você não está falando. Mas é empatia. Tá bom? Então, o passista, tendo essa empatia, que tecnicamente também, a gente lembra aquela psicosensibilidade, né? Tá assim canalizado as energias do assistido, quando o magnetizador também é como se fosse uma grande corrente magnética, você faz parte, e aí o passista se torna um catalisador das energias espirituais que vão passar por ele em direção ao assistido. Então ele fala, palavras e pensamento de bom ânimo. E reparei que o pobrezinho se sentia tomado de considerável melhora. Prometi-lhe interesse amigo, a fim de internar-se em alguma casa espiritual de tratamento, recomendando que preparasse a vida mental para colher semelhante benefício oportunamente. Então, o André também, de novo, dá um toque aí. Na mulher cega, ele falou, de novo ele repete, né? Perceba a sua vida mental, a sua cura hoje não foi total, porque alguma coisa no seu mundo íntimo precisa ser equacionado. E isso a gente sabe, quando a pessoa desencarna com a cabeça legal, teve câncer, mas desencarna com a cabeça em equilíbrio, com o espírito voltado, com resignação, a estrutura com a qual ele se demonstra para os médiuns é bem diferente do que aquela que está doente na cama, né? Esse camarada, ele está doente no plano espiritual, tanto que ele está sendo socorrido numa casa espírita,
no astral. Só que, ainda por imaturidade do doente, ele ainda não, ele acredita que lá ele vai receber a tal da pílula dourada que vai resolver o problema do aspecto da doença, do resultado da doença, sendo que ainda dentro dele, ainda poderia ter algo que ele precisaria de um ajuste, para que ele tivesse como resultado o fruto da boa aparência, né? De uma aparência razoável. É isso, gente. Tudo bem? Terminada a tarefa, em seguida atendi 2 ex-tuberculosos do Encantado. O Encantado deve ser outro bairro também do Rio de Janeiro, não é isso? A Ritinha sumiu daqui, mas a Rita não, a Cátia sumiu. Tudo bem. E uma senhora que desencarnou em Piedade, em consequência de um tumor maligno, e a um rapaz de Olaria, que se desprendera num choque operatório. Nenhum destes 4 últimos, contudo, manifestou qualquer alívio. Persistiram as mesmas indisposições orgânicas, os mesmos fenômenos psíquicos de sofrimento. Terminada a tarefa que me fora cometida, reunia-se ao nosso instrutor e Vicente, que me esperavam no canto da sala. Gente, então, assistência espiritual, do mesmo jeito que acontece no plano encarnado, é no plano astral, né? Nem todos que estão na casa espírita no plano astral serão socorridos conforme os seus desejos, e sim conforme as possibilidades de cada um, né? Isso eu achei legal, esse toque que ele nos dá. E a partir daí, o diálogo entre os Aniceto, o Vicente e o André se dá com o objetivo de se entender um pouquinho mais sobre a clientela que bate às portas de Jesus, pedindo auxílio. Ele fala assim, ó, as atividades de assistência, exclamou o Aniceto, cuidadoso, se processam conforme observam aqui. Alguns se sentem curados, outros acusam melhoras, e a maioria parece continuar impermeável ao serviço de auxílio. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem, a germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor. Gente, germinação, a semeadura do bem. Como assim? O que será que Aniceto quis dizer com a semeadura do bem? Alguém refletiu sobre isso? Então eu queria ouvir da minha galeria nobre de pessoas do mais alto estirpe alguma coisa sobre essa semeadura do bem que Aniceto está falando aí. Douglas, o seu som, balbal. Esse seu microfone de astronauta não funciona. Compra um desses simples aqui de R$20, que é uma belezinha. Ó. Você sabe Libra? Ô, judiação. O Francisco, Diga. eu queria falar contar um caso rapidinho que eu escutei esses dias no podcast do Haroldo, que eu acho que tem muito a ver com esse capítulo, e que às vezes, e eu fiquei pensando bastante sobre isso, que é a questão da assistência, que é o que André também nos mostra aqui. Ele conta que uma vez, quando o Chico estava encarnado ainda, fazendo os atendimentos na casa espírita, entrou uma senhora chorando muito, chegou até ele e tinha falado que a filha tinha desencarnado no mês passado, e a senhora estava bem desesperada, começou a chorar, e o Chico abraçou a senhora e ele ficou assim, eles ficaram uns 15 minutos abraçados, a senhora chorando e o Chico chorando junto com ela. E aí ficou todo mundo super assim, como assim o Chico chorando? Porque todo mundo espera o quê? Todo mundo não, mas a nossa primeira reação é de falar, não fica assim, a vida continua.
Então, eu acho que depois dos 15 minutos que a mulher se acalmou, ela falou, nossa, Chico, eu nunca fui tão bem amparada na minha vida. Que é a questão da empatia, que você falou há pouco. Então, eu acho que, às vezes, nós precisamos justamente trabalhar essa questão da empatia. Nem todos os momentos são momentos de doutrinação, de se falar do evangelho, de tentar pregar ou de doutrinar, principalmente quem está passando por um momento de dor. E, sim, seguir o exemplo que Narcisa pediu para o André. Você pode até dar conselhos, mas sem ferir, sem agredir a pessoa que ainda adora. E de vez em quando, e a gente precisa seguir esse exemplo do Chico, que é de nos colocarmos no lugar da pessoa e ser cristão, que isso é ser cristão, é você se colocar no Aí eu tô lado. vendo que eu tô lembrando de uma situação da minha vida, tá? Não é de você que tá falando, não. Tá, e você tem que amparar dessa maneira. Isso que Jesus fazia, né? Ele sentia o que a gente sentia. Então, eu acho que essa lição que André... Isso é assistência espiritual também. Isso é ser cristão. Não só você ficar o tempo todo doutrinando e falando do evangelho. Na verdade, isso é viver o evangelho. Então, isso é plantar a sementinha no coração da pessoa, quando você compartilha com ela a dor que ela está vivendo. Porque ela está vendo que, através do seu exemplo, você está vivenciando o que o Cristo realmente espera de nós. É isso. É uma hipótese boa, muito boa. Estou sendo ouvido ou não? Aê, Douglas de la Guardia, manda ver. Eu queria só acrescentar o que a Rita falou, é perfeito. Na verdade, é o seguinte, são duas coisas distintas. Uma coisa é o que você faz pelo teu próximo. Outra coisa é o que ele vai fazer com o que você faz para ele. Seja no bem, seja no mal. Aqui nós estamos tratando de alguém que produz o bem no objetivo de ajudar a quem precisa. E os que precisam não estão recebendo o bem que lhe está sendo feito. Por quê? Porque não estão maduros o suficiente para, digamos assim, fazer frutificar a semente que você acabou de plantar. Entende? Dentro daquilo que você perguntou, se alguém podia acrescentar alguma coisa, na verdade, embora ele não esteja dizendo aqui, mas está implícito, quando Aniceto diz que você semeia, que você tenta ajudar, quando o André percebe que, apesar do passe, ele não conseguiu curar plenamente o cara com câncer. Por quê? Porque aqui são impressões perispiríticas que precisam ser sanadas. Não houve tempo suficiente na encarnação dele para que ele depurasse, que ele extirpasse rigorosamente todo o karma que ele está trazendo. Tá? Então, eu acho que é por aí. Ok? Obrigado, gente. E arredondando, fechando essa coisa de, na minha visão, né? Porque cada um tem uma visão, né, gente? O evangelho, assim, a cada um segundo a sua condição de compreensão. Semeadura do bem. O camarada, ele entra no lugar que não é chamado hospital nem pronto-socorro. É uma casa religiosa, onde tem pessoas lá que vão trazer o reconforto de alguma maneira. São pessoas que não estão cobrando nada, saem das suas vidas particulares para a prestação do serviço do bem ao próximo, sem nenhuma autopromoção, sem nenhuma identificação. É um negócio totalmente voluntário. Como é que a gente poderia... Enfim, então, isso pode levar a criatura que ainda está dentro de uma pedra a uma dúvida, realmente a um autoquestionamento, o que leva essas pessoas a prestarem essa assistência sem ganharem nada. É uma visão. Então, o exemplo do trabalhador que está lá dando o seu melhor pode tocar essa alma endurecida de alguma forma. Né? O exemplo de uma casa estruturada, organizada, limpa, simples, mas limpa,
ou de um local preparado para essa assistência, pode despertar no coração endurecido alguma coisa, né? Então, eu acho que isso que o Aniceto fala, meu, nós estamos aqui, daí para frente é com Jesus, vamos fazer a nossa parte. Exatamente. Aí, para fechar, antes que o Juliano dá um cartão vermelho para nós lá, esmagadora porcentagem desses padecimentos, o Aniceto explica que a situação dessa galera ruim, desse jeito, que está aí batendo as portas, é porque falta a educação religiosa. E aí ele explica que tipo de religião que tem que ser ensinada, né? Não me refiro, porém, àquela que vem do sacerdócio ou que parte da boca de uma criatura para os ouvidos de outra. Refiro-me à religião religiosa íntima e profunda, que o homem nega sistematicamente a si mesmo. Ou seja, é a mudança de credos, de crenças, de comportamentos, de prazeres, né, que ele elegeu para si como Espírito Eterno, que precisa realmente ter essa reflexão baseado nos evangelhos. E não a gente decorar o evangelho, os princípios, tal, e não colocá-los em prática em nossas vidas íntimas, e não na dos outros. É isso, gente. Continuando. Mente enferma. E aqui Aniceto vai nos dar aqui uma bela aula a respeito desse diálogo que existe entre o... Como é que é o nome do camarada aí? Tal. O Fidelis? Fidelis e o senhor Bentes. Doutor Fidelis e o trabalhador chamado Bentes. Não tem mais tempo, hein, Francisco? Eu ia propor isso, a gente continuar na semana que vem. Na próxima quarta, né? É isso. Então eu peço escusas ao não cumprimento do objetivo, mas eu acho que é enriquecedor esse capítulo e a vida é assim mesmo, tá? Nem tudo é como a gente quer. Que isso, Francisco, foi muito bom, parabéns, foi muito legal mesmo. Tá escusado. Tá escusado. Bem feito, né? Falei, tá falado. Beleza, eu acho que foi bom, beleza. Tá bom? Muito bom, Francisco, valeu a pena. Mas já que sobrou aí um minutinho, só um parênteses com relação ao fato do Aniceto ter falado pro André, não, contenha-se aí, agora que você conseguiu ajudar aquela senhora a enxergar, contenha-se aí por causa da vaidade que vai acabar aflorando aí, digamos, mudando aí o eletromagnetismo que sairia dele, né? Mas também isso preveniu ele, automaticamente, abaixando a vaidade, de ele se frustrar logo ali na frente. Porque a hora que não conseguiria ter uma resposta como ele esperava nos outros, ele iria ficar chateado, decepcionado. Então, da mesma forma que ia vir a euforia no começo, e ele ia desabar depois. Isso também ia acabar desequilibrando ele um pouco. Então, o não desenvolver a vaidade impediu que ele caísse na decepção. Dilui um pouquinho, né? Dilui, o resultado não alcançado, na opinião dele, né? Mas Aniceto realmente... gente, isso aqui, esse capítulo é uma baita aula sobre também a questão do controle do ego, né? Você vai sair do eu e vai entrar no nós. É isso. Eu achei bem legal ele falar, né? Porque você é o intermediário de Jesus, ou seja, possivelmente sozinho ele não conseguiria. A conexão superior, a recebida da fluxo energético lá de cima, através de você, somou e chegou até a assistida. E, então, a potencialização nele, né, dessa energia, graças lá em cima. Então, aí quando não deu certo também, ele dividiu um pouco a responsabilidade com Jesus, né? Os dois lados, né? Tem que ver. Perfeito. Tá certo. Ô Francisco, esses dias eu assisti uma live do professor Karnal, e ele foi quase padre, né, antes de se formar historiador e tal. E aí ele falou uma coisa interessante, rapidinho, que você estava falando, a religiosidade, viver, né,
Ele falou que quando ele era, há uns anos atrás, ele era mais católico do que cristão. E hoje, mesmo ele não sendo temente a Deus, não crendo em Deus, em Cristo e tal, ele se considera que ele vive mais o cristianismo do que da época que ele quase foi padre, pela conduta de vida que ele leva. Então é isso. Isso é a verdadeira religiosidade. Você se lembra quando a gente atendeu um ateu, um espírito ateu lá na casa espírita, numa sessão? Né? Ele falou, gente, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou sendo socorrido? Eu não fiz nada, não conheço Jesus, não, mas a vida que esse cara tinha levado enquanto encarnado era uma vida reta, íntegra. Amigo, Deus não quer título, ele quer ação, ele quer coração. Você tem. Então, receba o que é teu. Desse jeito. E aí, minha gente, eu acho que é o grande lance que é essa, que nós somos aqui, tipo os fariseus discutindo teologia aqui, né? Nós nos sentimos, só faltou aquele chapeuzinho que os caras usavam lá, né? Segunda-feira eu acordo, eu já contei isso para alguns, eu vou contar para todos, né? E segunda-feira é o dia que eu não tenho salão. Então eu acordo cheio de sonho. Eu vou pegar as minhas mechinhas de cabelo, eu vou fazer umas experiências, vou levar o meu cachorro virado para dar uma volta na roda da praia. Vou ler um livro, comprei esse livro aqui que me indicaram. Eu comecei, é fantástico, eu vou ler, né? Imagina que eu vou ler. Vou nada, quebrou a porta lá da lavanderia, quebrou o chuveiro do quarto da minha filha, tive que arrumar, depois não sei o quê, tive que ir no banco pegar dinheiro, blá, 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 blá. Então, e eu fiquei bravo, né? Aí chegou no meio do dia, que eu não estava conseguindo fazer os meus desejos, falei, poxa, mas eu queria estudar o evangelho. Veio assim, ó, meu amigo, na minha cabecinha, não tem estudo melhor que o evangelho do que a prática. Se você conseguir ser útil a todas essas necessidades que o mundo está te apresentando, você cumpriu a parte do evangelho. Não precisa ler nada, não. Deixa para os doutores ler. Faça na sua vida. Mas eu queria ler. Eu queria fazer. Então a gente assim, aí eu tenho que levar a filha na escola, eu tenho que fazer o café da manhã, eu tenho que comprar remédio para o cachorro. Gente, é esse estado psíquico que a gente precisa prestar atenção, porque é isso que está contando. É o exercício que o André Luiz, para fazer medicina, ele teve que ser religioso nos seus estudos, ter responsabilidade, compromisso. Então, é o exercício, né? A peça teatral se muda nas nossas vidas, a cada 10 minutinhos é um cenário diferente. Mas o enredo é o mesmo. Faça, 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 faça. E você vai fazendo, você vai fazendo, você vai fazendo, você vai fazendo. Agora, a vibração no teu coração, no que você está fazendo, é que vai contar a tua vibração energética. E aí a sua vibração, eu quero vibrar, que eu quero vibrar pelos doentes. Vai para o inferno. Se você não está bem, você não vai vibrar para ninguém. Você não vai vibrar para ninguém. Vive por você primeiro, negão. Se resolva. Tenha amor pela atividade, porque senão não tem jeito. Francisco, o inferno não existe. Eu sei. Um grande abraço. Daqui a pouquinho a gente se encontra, tá? Tá.